Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu, vamos então agora para a nossa aula de número 6. Lembrando que nós estamos abordando a sessão de número 2 agora e nós vamos para o último tópico dessa sessão, onde nós vamos falar sobre gráficos e distribuição de frequências, que em sua maioria se resumem a histogramas. Então, antes, quais são os objetivos de aprendizagem dessa aula? Nós temos 3. Construir um histograma de frequência, um polígono de frequência e um polígono de frequências acumulados. Nós vamos rapidamente comentar eles agora do ponto de vista mais teórico e depois nós vamos logo em seguida para o Excel para realizar exemplos de construção desses gráficos. Então, só para a gente lembrar, nós estamos abordando a estatística descritiva. E o objetivo da estatística descritiva é auxiliar, facilitar a visualização e interpretação de dados através de tendências, médias e variações. Então, é nesse contexto de facilitar a visualização e interpretação de dados que as representações gráficas das distribuições de frequências aparecem. Então, nós vimos nas aulas passadas como a gente constrói uma distribuição de frequências no Excel. Então, que eram aquelas várias colunas, tinha frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada, tudo isso. Agora, o que nós vamos fazer é transformar isso em visualizações que facilitam as interpretações dos nossos dados. Então, se antes nós tínhamos um conjunto de dados bruto, a gente não conseguia tirar grandes conclusões, verificar as tendências, onde os dados se concentravam. Agora, a partir daquelas colunas, a gente constrói gráficos que rapidamente nos respondem essas perguntas. Então, quais são as representações gráficas que nós vamos ver nessa aula? O histograma de frequência relativa, o polígono de frequências e o polígono de frequência acumulada, que também é chamado de gráfico de ogiva. Bom, os principais aqui com certeza são o número 1 e o número 2. Todo mundo já ouviu falar em histograma. Mas nós também vamos comentar esses dois tipos de representações gráficas chamadas de polígonos, pois elas podem ser úteis em algumas interpretações. E para começar, o que eu vou mostrar agora são só imagens e exemplos de cada um deles. Depois a gente entra no detalhe. Então, um histograma de frequência é isso. Como vocês podem ver, o que nós temos são barras, colunas, que estão uma do lado da outra. Não há espaço entre elas. Sendo que no nosso eixo vertical, o que nós temos é o número de contagem, ou seja, a frequência. No nosso eixo horizontal, nós temos os intervalos de classes. O que nós temos aqui é o tempo online em que algumas pessoas ficaram utilizando a internet. Nós podemos ver que 6 pessoas ficaram de 6 até 18 minutos, 10 pessoas de 18 a 30, 13 pessoas de 30 a 42, 8 pessoas de 42 a 54, 5 pessoas de 54 a 66, 6 pessoas de 66 a 78 e 2 pessoas de 78 a 90. Aqui uma observação. Eu optei por colocar no eixo o intervalo de classe inteiro, então 6, 18, 18, 30, 30, 42. Mas é mais comum vocês encontrarem uns números nos limites. Então, logo ali do lado do zero seriam 6. Aí, assim que acaba a primeira coluna, que possui contagem 6, seria o 18. Aí, quando acaba a segunda coluna, 30, e assim sucessivamente, tá bom? O histograma de frequência relativa, ele é praticamente idêntico ao histograma anterior, só que a diferença é que nós não estamos com as contagens em números absolutos. O que nós trazemos é a frequência relativa. Lembrando que a frequência relativa era uma daquelas colunas que nós aprendemos, no qual a gente divide o número de contagem pelo número de elementos total. Então, a gente encontra uma porcentagem da representatividade daquela contagem no todo. Podem até ver que as barras não se modificam. O que modifica é o número, que antes era uma contagem absoluta, por exemplo, 6, e agora é uma frequência, no caso, 12. Então, essa contagem de 6 pessoas, no todo, representa 12%. Então, aqui, 0,12. O polígono de frequência é uma junção de pontos em que cada ponto representa o número de contagem do intervalo, sendo que o intervalo é representado pelo ponto médio do limite inferior e o limite superior. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Nós temos que o intervalo de classe que possui limite inferior 6 e limite superior 18, a contagem é 6. Qual é o ponto médio de 6 e 18? O ponto médio de 6 e 18 é 12. Então, no gráfico do polígono de frequências, o que nós vamos ter é o ponto 6, que é a contagem absoluta, sendo que o intervalo de classe é 12, lá embaixo.
Da mesma maneira, o 10 representa o intervalo de 18 até 30. O ponto médio entre 18 até 30 é 24. Então, no gráfico do polígono de frequência, o que nós vamos ter é 10 ligado ao intervalo 24. É o que está aqui. E aí vem uma observação. Notem que nós temos 2 pontos a mais nas pontas, que é o 0 e o 96. Por quê? Se a gente não colocar um 0 à esquerda e um 0 à direita do gráfico, ele fica flutuando, ele não chega na base do gráfico. Então, só o que a gente adiciona é uma nova classe, respeitando o intervalo de classe, com frequência 0. Não precisam se apegar muito a detalhes, que isso vai ficar mais claro depois. E por último, é um polígono de frequência acumulada. O polígono de frequência acumulada utiliza aquela coluna que nós vimos de frequência acumulada. Então, vamos interpretar. Até o intervalo 18, o que nós temos são 6 pessoas. Até 30, 16. Até 42, 29. Lembrando que cada ponto é a contagem do intervalo de classe atual mais todas as classes anteriores. De fato que o último intervalo presente no gráfico deve representar o todo. Nesse caso, o que nós temos são 50 pessoas. Então, o último ponto desse gráfico se refere à contagem de 50 pessoas, porque ele é a soma do intervalo atual entre 78 e 90 e todos os intervalos anteriores a ele. E aí, relembrando, por que nós estamos estudando esses gráficos? Eu vou citar uma frase agora muito boa do autor que está descrito na apresentação. Às vezes, é mais fácil identificar padrões de um conjunto de dados olhando o gráfico da distribuição de frequência. É exatamente isso o que nós queremos, facilitar a visualização e interpretação. Estamos falando da estatística descritiva. Então, o que é um histograma? Agora, a definição mais formal. Definição número 1. É um diagrama. Definição número 1. É um diagrama de barras que representa a distribuição de frequência de um conjunto de dados. Como nós vimos, realmente ele é formado por barras e o que ele representa é uma distribuição de frequência. Definição número 2 é um diagrama de colunas em que cada retângulo está relacionado com uma classe da distribuição de frequência. Então, novamente, ele é uma representação da distribuição de frequência. Lembrando que nós vimos uma análise bem detalhada de distribuição de frequências na aula de número 4 e fizemos exercícios na aula de número 5. E segundo Larson e Faber, esse tipo de representação gráfica possui algumas propriedades. A escala horizontal é quantitativa e mede os valores dos dados. A escala vertical mede as frequências das classes. E as barras consecutivas devem ser encostadas umas nas outras. E por isso devemos unificar limite inferior de uma classe com o superior da outra. Então lembrando que na escala vertical o que nós temos é a frequência, pode ser absoluta, pode ser relativa, pode ser acumulada. E na escala horizontal o que nós temos são os valores dos intervalos de classe. Então de 6 a 18, de 18 a 30 e assim por diante. Em resumo, nós transformamos isso, um conjunto de dados bruto, nisso, que é uma representação, usando isso, que é a nossa distribuição de frequências que nós vimos na aula 4. Então, notem que para fazer esse gráfico, eu só precisei de 4 colunas. O número da classe, o limite inferior, o limite superior e a frequência, nada mais. Algumas interpretações. Só de olhar esse gráfico, eu já sei que a concentração dos meus dados está entre 30 e 42. Lembrando que, quando nós estamos falando dos intervalos de classe, o limite inferior está incluído no conjunto, o limite superior não. Então, nós temos 13 pessoas que tiveram um tempo online igual ou maior do que 30 e menor do que 42. Se ficou 41,9, está nesse conjunto de 13. Se ficou 42, está no conjunto do 8. E aí, só de olhar para esse gráfico, a gente já consegue fazer algumas interpretações rápidas. Por exemplo, eu sei que a classe com maior número de pessoas é a de 30 a 42 minutos. A classe com menor número de pessoas é de 78 a 90. Da mesma maneira, eu sei que o número de pessoas em cada classe cresce da primeira classe até a terceira classe e depois começa a cair. E, utilizando o histograma de frequência relativa, as mesmas interpretações podem ser feitas, porém em porcentagem. Então, eu sei, por exemplo, que 32% das pessoas ficou online entre 6 a 30 minutos. Da mesma maneira, eu sei que as 3 primeiras classes compreendem 60% de toda a minha amostra. E, por fim, as pessoas que mais ficaram online, nesse caso entre 78 e 90 minutos, compreendem apenas 4% da minha amostra.
O que é um polígono de frequência? Então, uma definição é um gráfico de linhas que enfatiza as mudanças contínuas de frequência. E esse gráfico possui duas propriedades. O eixo das abscissas, o eixo x, corresponde ao eixo dos pontos médios dos intervalos de classe, e o eixo das ordenadas, eixo y, representa o eixo das frequências. Então é a mesma coisa, o eixo vertical é frequência e o eixo x representa os intervalos de classe, nesse caso utilizando-se a média dos intervalos. Então, nós transformamos isso, um conjunto de dados bruto, nisso, um polígono de frequências, utilizando isso. Então, nesse caso, além do limite inferior e do limite superior, a gente acrescenta o ponto médio, pois é o ponto médio que está no eixo horizontal, no eixo x. Vale lembrar que a gente acrescenta uma classe no começo e uma classe no final, com frequências igual a zero, porque nós precisamos que o gráfico volte ao eixo horizontal e não fique flutuando no gráfico. E algumas interpretações também podem ser feitas. Então, nós vemos que o número de pessoas que ficam online cresce nas 3 primeiras classes, 12, 24 e 36, depois começa a cair, sendo que o grupo que possui mais pessoas é o grupo representado pelo ponto médio 36. E da mesma maneira, o polígono de frequências acumulada também nos traz algumas interpretações. Então nós podemos ver que a inclinação da reta nos primeiros pontos é maior, porque são nesses grupos que nós temos mais pessoas. A partir daí, o gráfico tende a ficar um pouco mais linear. E por fim, nós temos o polígono de frequências acumulado, que nos traz a soma da frequência atual com a frequência das classes anteriores. Bom, pessoal, vamos agora treinar tudo isso no Excel. Mas antes, lembrando que todas as referências bibliográficas utilizadas ao longo desse curso estão aqui listadas juntamente com as capas dos livros para facilitar a compra ou a pesquisa de alguém, tá bom? Então agora vamos para o Excel colocar em prática tudo isso que nós vimos, ou seja, construir os gráficos de distribuição de frequências. Certo, pessoal? Então agora que nós estamos no Excel, vamos então fazer um exemplo bem rápido de como a gente constrói histogramas tendo como base aquelas colunas todas de frequências que nós vimos. Vamos fazer um combinado primeiro. Na parte das colunas, frequência absoluta, frequência acumulada relativa, os dados já estão preenchidos para que o vídeo não fique muito longo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas colunas, eu sugiro vocês a retornarem para a aula de número 4, onde cada uma dessas colunas é explicada e eu mostro como fazer isso pelo Excel, tá bom? Vamos então para o nosso exemplo. Lembrando que antes de tudo a gente precisa decidir o número de classes, encontrar a largura das classes, encontrar os limites inferior e superior da classe e fazer a frequência. Então a gente precisa fazer isso para então conseguir criar um histograma. Então vamos para o enunciado. O número de peças produzidas diariamente por uma máquina está representado abaixo, 300 dias. Utilize esse conjunto de dados para construir um histograma, um polígono de frequências e um gráfico de frequência acumulada. Então, cada número desses é o número de peças que foi produzida por uma máquina em um dia específico e ao todo nós temos uma amostra de 300 dias. Então, a gente precisa definir o número de classes. Lembrando que existem duas fórmulas que a gente usa para encontrar o número de classes. Uma delas que é raiz de n, sendo que n é o número total de elementos, que a gente usa quando o n é menor do que 50. Nesse caso, como o n é maior do que 50, o que a gente usa é 1 mais 3,32 vezes logaritmo de n. Nesse caso, o número encontrado é 9,22, nós vamos arredondar para 9. Então, nós vamos fazer 9 classes para analisar esse conjunto de dados. Só que agora a gente precisa descobrir então a largura das classes. Para isso, a gente encontra o maior dado, nesse caso 775, o menor dado, nesse caso 34, faz a diferença entre eles, então 775 menos 34, e divide por 9. O número encontrado é 82,33. E aí, fazer intervalos com o número 82 seria problemático. Então, vamos arredondar ele para 100. Então, nós vamos fazer 9 classes, sendo que cada classe terá uma largura de 100. Então, aqui estão todas as classes, iniciando de 0 até 900, o ponto médio e a nomenclatura. Só que tem um pequeno porém. Percebam que, como eu arredondei o valor de 82 para 100 e também comecei a primeira classe do 0 e não do 34, a gente acabou ficando com uma classe a mais. Por quê? Vocês devem lembrar que o valor mínimo deve estar na primeira classe e o valor máximo na última classe. O valor mínimo está de fato na primeira classe, ele está aqui.
Mas o valor máximo ele está na 8ª classe e não na 9ª, porque o valor 775 está compreendido entre 700 e 800. Então, eu acabei criando uma classe a mais do que necessário. Por que isso aconteceu? Então, novamente, porque eu aumentei o intervalo de classe e com isso eu acabei criando uma classe a mais. Lembrando que os valores que a gente encontra tanto na decisão do número de classe quanto da largura de classe não são regras que precisam ser seguidas sempre. Esses números servem muito mais como um guia, como um direcionador, do que como uma regra fixa. Então, na verdade, essa 9ª classe aqui eu não preciso, eu vou deletar. E aqui nós temos as frequências. Lembrando que eu já acrescentei uma classe antes da primeira classe e uma classe depois da última classe, porque quando a gente for fazer o polígono de frequências, a gente precisa ter os valores com zero, tanto antes do primeiro valor quanto depois do último valor. Então vamos começar criando o nosso primeiro gráfico, que é o histograma. Então eu vou selecionar a nomenclatura e a frequência, vir em inserir, gráficos recomendados, todos os gráficos, coluna agrupada, dei OK, Ctrl X, Ctrl V, e agora eu vou dar uma melhorada nesse gráfico para ele ficar mais bonito e também virar de fato um histograma de frequência. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou tirar esse contorno do gráfico, então contorno da forma sem contorno, tirei, vou deixar todas as letras que estão dentro do gráfico de preto, que é mais legível. Aqui eu já vou trocar histograma, peças produzidas. Vou tirar as linhas de grade, vou acrescentar os rótulos de dados, vou dar um destaque maior para os rótulos. E isso já está praticamente um histograma. Só que vocês devem se lembrar que no histograma as colunas ficam coladas uma ao lado da outra. Como a gente faz isso com Excel então? É muito simples. Só clicar com direita em cima de qualquer coluna, formatar série de dados, e aqui em largura do espaçamento eu coloco 0. Isso quer dizer que a largura entre uma coluna e outra será 0. Pronto, isso sim agora está praticamente um histograma, só falta uma coisa, aquelas linhas pretas que dividem as colunas. Para acrescentar linha preta, é só clicar em qualquer coluna, vir em formatar, contorno da forma, cor preta. E pronto, nosso histograma está produzido. Só que só para mostrar uma outra coisa, vocês devem ter lembrado que lá na parte da apresentação dos slides eu comentei que alguns histogramas utilizam o ponto médio no eixo horizontal, então vamos fazer isso. Vou selecionar histograma, design, selecionar dados e aqui em rótulos do eixo horizontal, que eu coloquei a nomenclatura, eu vou utilizar o ponto médio. Então, editar, ok. E pronto, nós temos então um histograma que ao invés de ter o intervalo da classe, tem o ponto médio. Além disso, eu posso utilizar a frequência relativa ao invés de usar a frequência absoluta. Vamos alterar então nesse gráfico. Então, aqui, entradas de legenda de série, eu estou usando a frequência. Vamos editar e usar a frequência relativa. Então, agora eu só preciso colocar o contorno e vou alterar a cor também do gráfico. Pronto. Reparem que tanto o histograma com a frequência absoluta quanto o histograma com a frequência relativa são idênticos quanto à forma. E por que isso acontece? Então, vocês lembram que nós estamos falando de 300 dias. 89 dias em 300 dias representa 30% da amostra. Então, a forma é a mesma, o que só muda é como esse dado é mostrado. E aí vamos fazer uma rápida interpretação. Então, nós sabemos que o intervalo que possui maior número de peças produzidas diariamente é aquele que compreende 300 a 400 peças, sendo que dos 300 dias, 89 dias apresentou esse intervalo de peças produzidas. De outro lado, o intervalo com menor frequência é entre 0 e 100 peças, que apenas 3 dias isso aconteceu, ou seja, em apenas 1% dos dias a gente produziu essa quantia de peças. Vamos então agora criar um polígono de frequência. Para criar um polígono de frequência, o que a gente precisa é o ponto médio e a frequência. Inserir gráficos recomendados, todos os gráficos, linha, é esse polígono aqui. Então, vou dar Ctrl X para recortar e vou colocar esse gráfico aqui.
Então agora vamos mudar ele para ele se tornar de fato um polígono de frequências e ficar mais bonito aos olhos. Então eu aumento aqui. Primeiro vou tirar o contorno da forma. Vou fazer com que tudo que esteja dentro desse gráfico seja preto. Vou tirar minhas linhas de grade, vou acrescentar meu rótulo de dados. Então, como é a informação mais importante, eu vou dar um destaque maior, deixando ele em negrito e aumentando o número da fonte. Pronto, esse é um polígono de frequência. E aí vocês devem se lembrar que para criar ele, a gente teve que acrescentar um intervalo antes e um intervalo depois, porque para que o polígono comece no zero e termine no zero. Então, é basicamente a mesma informação que tem no histograma, porém representado de maneira diferente. Então, novamente, a gente vê que a quantidade de peças produzida com maior frequência é 350, que é o ponto médio entre 300 e 400, e que dos 300 dias, ao todo 89 dias tiveram esse comportamento. Então, deixa eu só mudar o título aqui. Polígono de frequências, produção de peças. Opa. E por fim, vamos fazer então o polígono de frequências acumulado, ou também chamado de gráfico de ogiva. Para isso, eu vou selecionar o limite superior, e aqui uma observação, eu não vou pegar a última classe fictícia que nós criamos, e vou pegar a frequência acumulada. Inserir, gráficos recomendados, todos os gráficos, linha, e é esse aqui. Ctrl X, Ctrl V, e agora só vou dar uma modificada nele para ele ficar mais legível. Então, primeira coisa, eu vou tirar o contorno da forma, vou deixar todo o texto em preto, vou tirar a linha de grade, vou aumentar ele um pouco, vou alterar o título, polígono de frequência acumulada, produção de peças, e vou acrescentar o rótulo de dados. Como dado a informação mais importante, eu vou dar um destaque deixando em negrito e aumentando o tamanho. Pronto! Simples assim, esse é o polígono de frequências acumulada. E qual é a leitura que nós fazemos? O seguinte, entre 0 a 100 peças produzidas, nós temos 3 dias. Entre 0 até 300 peças produzidas, nós temos 68 dias. E assim sucessivamente, de tal maneira de que 0 até 800, sendo que 800 é o limite superior da última classe, nós precisamos englobar todos os dias, todos os elementos, no caso 300, certo? Bom, pessoal, é isso. Bem tranquilo, então, a criação desses gráficos no Excel. Espero que vocês tenham gostado. E só vou dar uma última dica, que eu acabei esquecendo. A gente pode colocar, pode não, deve colocar o título dos eixos nos gráficos sempre. Eu acabei me esquecendo. Então, por exemplo, aqui o meu eixo na vertical se refere ao número de dias. E aqui no eixo horizontal se refere à produção diária de peças. Isso serve para todos. Eu acabei esquecendo, mas é fundamental que todos os eixos tenham títulos. Bom, pessoal, é isso. Então, a nossa aula de 6 acaba por aqui. Então, nós vimos como construir gráficos de distribuição de frequências. Eu gostaria de pedir para vocês que, se esse vídeo foi importante, tem um conteúdo bacana e ajudou vocês, que vocês se inscrevessem no nosso canal e também dessem um like no nosso vídeo, pois isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e divulga ele para mais pessoas. Então, nos vemos na aula 7 com exercícios sobre gráficos de distribuição de frequências. Até mais!